O divórcio feito em cartório é uma opção, uma alternativa a quem não quer se submeter a toda a burocracia que se tem em relação a um processo judicial. As partes que querem resolver de uma forma mais célere, com menos custos e de forma mais prática, elas têm essa possibilidade à sua disposição. E os principais requisitos para se divorciar em cartório são, em primeiro lugar, que as partes estejam em comum acordo. Se houver divergência entre o casal em relação a qualquer assunto que envolve o divórcio, por exemplo, não concordam com a divisão do patrimônio, não concordam com a alteração de nome, não concordam com o pagamento de pensão alimentícia, tudo isso que gera divergência não pode ser apreciado pelo cartório. Houve divergência, necessariamente tem que ser um processo judicial. Além disso, as partes não podem ter filhos menores ou incapazes. Isso também é uma exigência da lei, porque é justamente uma questão que tem que ser apreciada pelo Poder Judiciário, já que o divórcio pode afetar os interesses do menor e isso é fiscalizado, inclusive pelo Ministério Público, pelo juiz. Então, se for para tratar de assuntos envolvendo menores por ocasião do divórcio, necessariamente tem que ser judicialmente. E também como requisito é a necessidade de que as partes sejam assistidas por advogado. Isso também é uma exigência da lei. Ou seja, não é o mero fato de estar divorciando em cartório que vai afastar a necessidade de acompanhamento pelo advogado. Várias questões podem ser discutidas no divórcio em cartório, como a partilha de bens, o retorno dos nomes, a questão dos alimentos não para os filhos menores, que aí, como a gente viu, tem que ir para o judiciário, mas os alimentos entre um cônjuge e outro. Às vezes, por ocasião de divórcio, um necessita da assistência do outro e também pode ser decidido ali. Sendo tudo de forma consensual, tudo isso pode ser lançado na petição de divórcio perante o cartório. Os documentos que são necessários para a realização do divórcio consensual são os que estão previstos na resolução número 35 do CNJ. E a resolução no artigo 33 fala o seguinte: para a lavratura da escritura pública de separação e de divórcio consensuais, deverão ser apresentados certidão de casamento, documento de identidade oficial e CPF, pacto antinupcial se houver, certidão de nascimento ou outro documento de identidade oficial dos filhos absolutamente capazes se houver, certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a ele relativos e documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos se houver. Em relação aos gastos para se fazer o divórcio em cartório, existem 3 custos que devem ser suportados pelas partes. Primeiro, a questão dos emolumentos do cartório. Isso é uma taxa que é cobrada ali pelo cartório, isso vai variar de cada cidade, de cada cartório, mas hoje, por exemplo, vamos colocar como exemplo, a gente está no ano de 2020, um divórcio consensual em um cartório que não se discuta partilha de bens, numa situação tranquila, a gente vai ter um gasto ali em torno de 300 a 400 reais como emolumentos de cartório. Mas a lei também prevê que as partes que não têm condições de arcar com esse valor, elas podem pedir a isenção do pagamento. Então, quem é hipossuficiente, ou seja, não tem condições de arcar com isso, não precisa pagar esses emolumentos. O segundo custo é a questão dos honorários advocatícios. Quando se tem o acompanhamento do divórcio em cartório, necessariamente tem que ser feito por um advogado, a escolha das partes, com a vantagem de que, sendo consensual, um único advogado pode atender as duas partes ao mesmo tempo. Então, a esposa e o marido não precisa cada um de um advogado. Um só vai atender a necessidade dos dois. Claro que se houver preferência de 2 advogados, nada impede que isso aconteça. Agora, tem o custo com o advogado, mas se houver também hipossuficiência, as partes precisarem da defensoria pública, também é possível essa assistência. E por último, existe a possibilidade de gastos com impostos. Aí vai depender da questão da partilha dos bens. Se os bens forem partilhados de forma igualitária, não incide qualquer tipo de imposto. Mas se houver uma diferenciação entre o que vai ser partilhado, por exemplo, um dos cônjuges tem direito a 50% do patrimônio,
mas ele vai ficar com 80%, ele está recebendo 30% a mais. Nesse caso, pode incidir imposto, e aí vai ser calculado por ocasião do divórcio, e isso aí vai ser recolhido também no momento da lavratura da escritura. Então, na prática, o que acontece é que o divórcio feito em cartório ele é muito mais rápido. O divórcio hoje judicial, quando ele é muito rápido, ele dura em torno de 2 a 3 meses. Mas existem casos que podem demorar 1 ano, 2 anos, depende muito da situação do tribunal, do juiz, das partes, do que vai ser discutido. Então é muito relativo, mas certamente ele demora muito mais do que um divórcio feito em cartório. E, às vezes em 1 semana, 2 semanas já está resolvido. E um outro ponto interessante de ser observado é o efeito prático do divórcio em cartório. O artigo 3º da Resolução 35 do CNJ, ele diz o seguinte: as escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e registro imobiliário, para transferência de bens e direitos, bem como para a promoção de todos os atos necessários à caracterização das transferências de bens e levantamento de valores, Detran, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas e etc. Então, feito o divórcio em cartório, os cônjuges vão ter documentos hábeis a movimentar banco, transferir imóveis, então praticar todos aqueles atos que são os mesmos que decorrem da autorização judicial, com a vantagem que se pode fazer isso sem necessariamente ter intervenção do juiz. E uma observação final é em relação à necessidade de comparecimento pessoal ao cartório para se assinar o divórcio. Ele existe? Em regra, é recomendável que ocorra, até porque a gente está falando de um divórcio consensual. Mas, se não houver um interesse de comparecimento simultâneo do casal, é possível que se constitua ou o próprio advogado ou um terceiro para que o represente em cartório nesse divórcio, mas tem que ser através de uma procuração pública. Então, às vezes, o casal quer evitar o contato pessoal, mas ele não evita o trabalho, ou seja, ele tem que comparecer previamente a um cartório de notas, constitui uma procuração pública com poderes específicos para que alguém atue em nome dele em relação ao ato do divórcio e o represente perante o cartório. Nessa circunstância, ele não precisa necessariamente comparecer no dia.